Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de aqui chegarmos. Esta não é outra casa, não ser a casa de papai, né? Aqui é o pronto-socorro do Senhor. Passamos alguns dias sem podermos chegar, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Foi por uma causa justa, nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amados, vamos ler um salmo muito conhecido, o Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor que cuida das suas ovelhas da melhor forma possível. Ele é tremendo. São apenas 6 versículos, eu irei ler todos para nós sermos mais breves. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que privilégio, irmãos! Quantos dias você já está habitando na casa do Senhor? É só o motivo de nós nos alegrarmos dele. O dia foi um pouco tumultuado, mas nós, olha você aqui, chegamos aqui não porque somos melhores do que os que não puderam vir, mas porque a graça de Deus ela foi suficiente na minha vida e na sua vida. É essa graça que não nos deixa parar ao meio do caminho, essa graça que nos traz sempre de pé diante da adversidade que a vida nos prepara. Soberano e maravilhoso Rei, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de toda exaltação. Nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que adentraram por esta porta com o propósito de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. E queremos te pedir, ó Deus, traz a nossa mente cativa ao trono da tua graça. Prepara-nos, ó Deus, para ofertarmos o melhor ao Senhor, que é o nosso culto racional. Desde já, Senhor, te pedimos por aqueles que já chegaram e te suplicamos misericórdia do Senhor para com aqueles que ainda hão de chegar. Oh Deus, em nome de Jesus, e desde já, Senhor, repreenda, aniquile e peça toda e qualquer ingerência do adversário sobre as vidas dos teus filhos, sobre as nossas vidas, e nos declare livre para a manifestação do teu nome. Te louvamos agradecidos assim, no nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? Porque verdadeiramente Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Só temos o que agradecer. Eu quero iniciar esse culto agradecendo pela vida de Vânia, porque grande foi o susto, viu, igreja? Quando eu vi Vânia ali infartando, querendo ir para a glória, e eu puxando ela para ela ficar na terra, eu disse, você não está agora não. Mas Deus é maravilhoso e nos deu mais essa vitória. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Porque saúde não se vê em farmácia, não se encontra em hospital. Saúde é só Deus que dá. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pela minha vida, pela vida da nossa liderança. Glória a Deus. Então, vamos louvar e adorar esse Deus, dando a Ele o que Ele merece, o nosso louvor e a nossa adoração. Se desligue da terra e se ligue no trono, porque é de lá que vem a tua e a minha vitória. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, Pai, as minhas intercessões.
Reconheço que eu preciso.
Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Tem alguns visitantes ali, Neide. Faz tempo que a gente não vê ela. Neide, sogra Neide está ali atrás. Tânia, né? Seja bem-vindo, viu? Continue vindo à casa do Senhor, se firmando mais e mais no Senhor. Amém? Vamos orar pelos dízimos e oferta. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por este lugar. Obrigado pela vida dos teus filhos. Pai, toma a frente, Senhor, em nome de Jesus. Toma os seus dízimos, as ofertas. Deus, que o Senhor possa estar multiplicando para a tua casa, para a tua obra, Senhor. Continue abençoando a vida dos teus filhos, aqueles que ofertaram, dizimaram, aqueles que não puderam vir hoje. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Pai, queremos apresentar a mensagem, a palavra do Senhor neste lugar. Senhor, usa teu filho, continua, Senhor, usando ele como o Senhor tem feito, Senhor. Que seja ao santo do céu sobre a vida dele neste lugar, nessa noite. Que a tua palavra venha ser impactada, Senhor, nesta casa, na vida de cada um que está aqui, Senhor. É assim que oramos e já te agradecendo, em nome de Jesus. Cadê as criancinhas para vir orar, para ir para a salinha, junto com as tias, ou com a tia Val, não sei se é a tia Verônica. Vem, Dioguinho. Cadê as outras crianças? Olha, hoje está florido. Todo domingo tá, só tem crescido esse ministério. Glória a Deus. Olha, os jovens, o pequeno jovem aqui de dia. Glória a Deus. Amém. Vamos estender as mãos, né? Para que possa estar Deus estar abençoando essas crianças mais e mais. Senhor Deus, toma essas criancinhas em tuas mãos, Pai. Toma elas e que elas venham crescer nos teus caminhos, Pai. No entendimento que é a tua palavra. Deus, que o Senhor possa estar firmando os seus pés na rocha que é em ti, Senhor. Deus, para que eles, quando crescer, jamais, Pai, venha se desviar do teu caminho. Continuar firme em ti. Pai, toma cada um deles. Toma a tia que vai estar trazendo o seu ensinamento da tua palavra. Deus, seja com ela. Que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, renovando, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço. Amém. Graças a Pai dos irmãos, amém. Vamos fazer uma convenção. Fique de pé. Fique de pé em seu lugar. Porque hoje a gente vai sair meia-noite. Então, a gente vai estar, certo? Diga para o seu irmão que bom que você veio. Bom te ver. Deus te abençoe. Aleluia. Agora vamos dar as mãos, vamos levantar um clamor. Com nós, amém. É tempo, escute, é tempo de orar, é tempo de conquista, é tempo. Alguns, antes de entrar o ano aqui, quando eu falei essa palavra, já tiveram conquistas. Eu fui um, mas talvez o Senhor, ou o pastor, perdão, Senhor, na questão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem agora, né, a inteligência artificial. Tem ou não tem, irmão? Ela não faz coisa, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é que ela fez comigo. Botou o cabelo branco em mim e tem óculos. Porque jovem eu sou. Amém? Você é jovem. Ei, irmão. Cuidado, não olhe, desculpa aí, viu as peças? Não olhe para a carcaça, não. Viu? Olha não. Você é jovem, irmão. A gente é jovem dentro, a gente tem a força do Senhor, amém? Se seu dia da conquista não aconteceu ainda, vai acontecer. Esse ano ainda vai acontecer muitas conquistas, amém? Vamos estar orando em nome do Senhor, vamos pelos juntos, amém? Nosso Deus e Pai, te louvamos nesta noite, ó Deus, primeira coisa, por gratidão, é um privilégio estar aqui neste lugar e poder, Senhor, manifestar o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração ao Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai, por todos que vieram, e aqueles que não puderam chegar até aqui. Alguns empecilhos aconteceram, mas que o Senhor vá ao encontro, remova todo o empecilho e derrame da sua bênção, mediante a graça
que seja de bênção para cada um de nós. Amém. Poder sentar, irmãos. Só para lembrar, irmãos. Ontem tivemos a palestra de casais e foi algo assim inovador, algo assim extraordinário, né? Em todo momento que estivemos aqui, amém? Momento de louvor, de descontração, aquilo que Deus trouxe para os nossos corações, amém? Irmãos, eu quero falar hoje sobre perseguindo mesmo cansado. Perseguindo mesmo cansado. O livro que traz isso é o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro extraordinário. Eu fiz alguns resumos aqui, e com base na leitura de um livro que eu li, cujo autor é o pastor Silas Malafaia. Naquela época ele escrevia bastante, né? Eu tenho alguns livros dele, e não é porque agora ele fala algumas coisas, se meteu em algumas coisas, que eu discordo que ele deixou de ser um homem de Deus. Viu, gente? Cuidado. Cuidado, vai falar. Pense bem, discordar, né? Uma santa discordância não é pecado. Mas quando a gente faz acusações, faz juízo, aí a gente entra numa fria. Não é? Então, veja bem. Mas antes de ler o texto, que é Juízes 8, versículo 4, deixe-me lhe dizer algo importante, né? Se preocupe não, preste atenção. Quando você vê homens cansarem, não os culpe. Talvez por sua fraqueza, eles provaram de qual verdadeiro material são feitos. Eles fizeram tanto quanto carne e sangue podem fazer, e portanto estão cansados. Porém não ter sido podem não ter sido derrotados, podem ter obtido uma vitória gloriosa e ainda, no momento, talvez estejam cansados. A fraqueza por si só é algo ruim, mas se você puder realmente dizer exausto, continuaram a perseguir. A fraqueza se torna o contraponto para desencadear a perseverança. E o homem é ainda mais nobre, porque quando se cansa, ele ainda prossegue. Viu? Cansados, mas perseguindo, prosseguindo. É no cansaço, na fadiga, sabemos que a gente vai encontrar uma coisa. Porque o fato de estar cansado, de estar fatigado, não me dá o direito de desistir. E essa é uma história que eu lamento não poder a gente trazer bem mais coisas, porque a gente tem que ter o tempo, e o tempo muitas vezes está sobre nós, e às vezes é um pouco pressorzinho, né? Para tantas demandas, para tanto assunto que a gente gostaria de falar. Mas abra sua Bíblia, se já abriu, Juízes 8, verso 4. Vai dizer, então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Amém? Uma versão que vai dizer que de cansados, mas que estavam, apesar de cansados, já cansados, né, atravessaram e perseguiram o inimigo. Então, a palavra exausto, ela traz uma visão melhor, ela abre melhor nosso entendimento, para que a gente entenda que é um cansaço extremo. Porque quando a gente usa só essa palavra cansada, é uma palavra que a gente usa no dia a dia que se torna comum. Estou tão cansado, não é? Porque às vezes a gente não tem a dimensão do seu cansaço. Mas às vezes você está dizendo isso, porque já é costume de dizer. Mas na verdade você já está num estado de exaustão tão grande, que você está à beira de um colapso, à beira de infartar, à beira de ter um AVC, porque só conhece quem está. Quem está. Amém? E nós temos noções, quando a gente estuda o assunto, entende o assunto, e alguém fala, então a gente tem noções, especialmente os estudiosos. Então a gente vou mais além, especialmente aquele que estuda
na mente, a psicologia, né? Já que pode encaminhar para uma medicação. Mas na verdade só sabendo quem está dentro. Quem está dentro da exaustão, quem está dentro de um cansaço extremo, ele está à beira de cometer até um suicídio. Eu já escutei há pouco tempo de pessoas dizendo que o povo não cometeu suicídio, de tão aprisionado por circunstâncias que lhe empurraram para uma exaustão, para um cansaço tão grande, que a única saída de alívio foi ele pensar, mas Deus interveio. Aí eu quero dizer que nessa noite Deus não abandonou você. Eu quero dizer que nessa noite Deus está justamente no seu cansaço, na sua exaustão. Deus está trabalhando para mudar a tua história. Você é um conquistador de Deus. Espere nele, confie nele, creia nele, tenha fé nele, porque Ele pode mudar a tua história. O que eu acho interessante é que quando Deus muda a história de alguém, Ele não muda apenas a história desse alguém. Ele usa esse alguém para mudar a história de muitos. É o retrato das páginas sagradas. Nós temos aqui o homem que Deus mudou a história dele, chamando ele para mudar a história de sua nação. Hoje eu terminei de ler o livro dele, Neemias. Que homem fantástico, que homem extraordinário. Aí a gente olha assim, mas ele era apenas um simples copeiro, né? Quem sabe ele entendia do gosto do rei, do vinho que o rei queria, selecionava, pegava lá, botava nas taças, trazia, e apenas isso. Não, ele era um mais do que isso. Ele escreveu o próprio livro e ele é uma pessoa habilidosa na escrita, nos detalhes, alguém altamente inteligente para escrever da forma que está escrito o livro de Neemias. E ele foi um administrador extraordinário. E ele determinou cada detalhe e escolheu pessoas exatas para o lugar certo, na hora certa, com o propósito no coração certo de Deus. Eita glória! Pegou essa? Deus só escolhe quem tem propósito no coração dele, porque dá glória a Ele. Tem muita gente se gloriando, muita gente sem vergonha. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de falsas igrejas, falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas. Aliás, nem profeta tem mais hoje. Tem os dois. O profeta que profetizou o futuro, uma pessoa do Messias que viria foi João Batista, e Jesus é o profeta dos profetas, e acabou, irmão. Existem dons, e tem muita gente se usando, dizendo que é Deus e não é Deus, não, é mentiroso, é mentirosa. Porque os dons são de Deus, é Deus que usa como quer, e quem Ele quer, na hora que Ele quer, para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Seja um crente, filho, fiel, mergulhe na palavra, peça entendimento, peça sabedoria, porque isso aqui não é só para Deus revelar a mim, não é só para revelar a outros que já revelou muito mais coisas do que eu, como o reverendo Hernando Dias Lopes, como Augusto Claudete e tantos outros, não. Mas na hora que você busca, Deus vai revelar para você, Deus vai ensinar você. O Espírito Santo é professor por excelência. Aliás, ele é mais do que um professor, ele é mestre. Aleluia. A pergunta me veio na mente: será que conhecemos os efeitos do cansaço, mesmo tendo o corpo saudável? Será que sabemos sobre a ação do cansaço? Nós somos incapazes de imprimir qualidade e força às nossas ações? Será que somos capazes? Mesmo cansaço, dominar nossas ações e imprimir em nós assuntos que agradam a Deus, mesmo quando tudo não vai bem, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem mais solução. Ei, irmão, a música que cantamos, Deus no trono se levanta, estenda a sua forte mão. Isso eu acredito é apenas uma metáfora para dizer da ação de Deus. Deus não precisa levantar do trono, amém? Não precisa. Não sei nem como é que faz, porque diz que ele, nas asas dos deuses, ele voa. No trono ele está.
Aleluia. E você não viu Jesus no trono de pé? Mas eu sei de uma coisa, posso falar, Ele está aqui. Aleluia. Ele está perto de você. Ele está perto de mim. Ele está perto de nós. E se você tem prazer e alegria de buscar Ele anda com você. Ele sai com você de casa. Ele entra onde você entrar. Ele vai pela rua que você for. Ele pega o ônibus que você pegar. Ele está com você. Ele prometeu que jamais iria nos abandonar. Esse é o Deus que eu conheço. Glória a Deus. Aleluia. É o Deus que permite que o cansaço venha. E de maneira esse cansaço às vezes se torna uma tormenta tão grande, que a gente pensa que vai sucumbir. Mas deixa eu lhe dizer, há um caminho excelente para você vencer. Aleluia. Há um caminho. Eu vou dizer aqui metaforicamente. Dobra o joelho e vai orar. Diga para o seu irmão, dobra o joelho e vai orar. Metáfora, viu, gente? Porque esse negócio de dizer que Deus soube oração de joelho, nas orações em pé, andando, sentado. Aleluia. Eu vou mais além, tomando banho. Por que não? Ei. Quem foi quem me fez? Foi ele. Tá pelado. O que aconteceu isso, meu irmão? Pecado é pegar o corpo e se prostituir. Mas falar com Deus. Aleluia. Quando ele fez o homem, Amém. ele fez 10 vezes fez já isso na cemitério gravado? Não. Peladinho. Fez besteira. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, irmão, em 2013, estimou-se, isso eu peguei essa referência no livro que eu li, que aproximadamente 10 em cada 100 pessoas sentem ou vão sentir cansaço excessivo por mais de 6 meses ao longo da vida. Já pensou nisso? Aí eu pensei, caramba, em um ano eu vou passar 6 meses assim. Não necessariamente 6 meses comigo, mas a estatística apontou ao longo da minha vida. Orando, no mínimo 6 meses eu vou sentir cansaço, mesmo o corpo estando saudável. Viu? A gente pensa que cansaço é só quando o corpo está doendo, está enfermo. Não. Não tem cansaço pior do que as emoções, do que a alma atribulada. Meu Deus. A maioria das pessoas com fadiga, exaustão, estafa, esgotamento, tem seus níveis de atividades gerais bastante prejudicados. Apresenta depressão, mesmo que em níveis discretos, tem um sono insatisfeito e devido ao seu estado geral, maior dificuldade em lidar com situações estressantes da vida. Eu abro parente aqui e digo assim, vai orar. Deixa a parede, diga para o seu irmão, vai orar. Mas Deus deu algo lindo. Deus deu algo lindo. Viu? Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Diga, você é lindo, você é lindo. Sabe o que é isso? Deus deu um povo para orar com você. Eu tenho gente que não me conhece, mas me já viu, viu? O cara assim orando, está orando comigo. Já encontrei com gente assim, mas eu já vi o senhor em algum lugar. Eu me conheço em algum lugar. E eu fiquei assim, eu não conheço isso. Aí disse, mas eu quero dizer uma coisa para você, já me encontrei que eu estou precisando. Olha, você não está só. Deus levantou um exército. Amém. Vai estar com você no seu cansaço e lhe ajudar a sair dele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. As causas do cansaço. Eu esqueci o texto, não. Eu vou voltar, viu? Nós somos as preliminares. Eu disse a você, minha noite de sábado. Eu calculei passar aqui meia hora com o meu gêmeo, que está fazendo toda a fiação aí. Saí daqui meio e meio. Porque o netinho já estava dizendo, eu estou com fome. Eu digo, ih, meu irmão,
Aí quando eu olhei, eu tinha que terminar a mensagem ainda. E a gente parou, para outro dia vem continuar. Então veja, as causas do cansaço excessivo e do estresse corporal são múltiplas, variando de um gigantesco esforço físico ao estresse emocional. Viu aí? Duas causas que podem fazer isso, cansaço. O que pode levar a uma verdadeira incapacidade de realizar qualquer outro tipo de atividade física ou mental. O cansaço excessivo dá um importante sinal de alerta. Isso aponta que está na hora de parar, de diminuir o ritmo das atividades. A perda de energia que experimentamos já indica isso. Então, irmão, nós precisamos saber parar. Tem um livro que eu recomendo. Ele é todo. Livro que só ia até detalhe. Eu fiz um trabalho que se chama limite. Ponha limite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não pôr limite, os outros não vão pôr limite em você. Vai ajudar você. Vai deixar você na pele e no osso. Só ali assim. Não é a maioria, mas muitos padrões fazem isso, né? Suga você. Eu sei o que é isso, irmão. Só quem não me suga é Jesus. Agora eu dou minha vida a Ele, por Ele e para Ele. E com alegria. Aleluia. Amém? Mas Ele não suga. Ele renova, Ele restaura. Mas essa é a realidade. Põe limite. E às vezes sabe o que a gente não quer pôr limite? Porque a gente fica com medo disso ou daquilo. Eu podia citar um monte de coisa. Aí, mais isso, mais aquilo. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Eu ia para o banco 5 horas da manhã, 6 e pouco da manhã. Antes das 7 estava abrindo o banco com o gerente administrativo. Saía às vezes de 8 horas da manhã. E lá disseram assim, se for fazer faculdade, escolha a faculdade, deixa o banco. E eu tinha que aguentar. Por quê? Eu tinha uma esposa para sustentar e tinha um filho na época. Talvez você tenha um motivo desse ou parecido, outro motivo. E depois outros motivos que vem na nossa vida. Mas temos que pôr limite, porque senão o desgaste é grande, o cansaço vem a exaustão. Ponha limite. Lembre-se que a sua vida é mais importante. Sua vida é melhor. De repente você se desgasta, dá um piripaque, vai, piripaque. Rapaz, fulano estava tão bom. Comecei com ele para ainda agora. E ele foi embora. Às vezes não. Falta limite. Limite. Não, aqui eu paro. Depois eu continuo. É isso aí. Para escrever isso aqui eu levei horas. E tive que parar e depois continuar. Porque ele doía as costas. Os dedos de escrever. E depois foi outro tanto. Para poder digitar. Não é brincadeira, irmão. E a mente vai se desgastando. E você já não tem como armazenar tudo, porque você não é um robô que se, né? Ou um computador que já está tudo, você sai tudo. Não é assim não, irmão. A vida é passageira. O mundo passou rápido. O hoje já está terminando praticamente. E aí? E aí? Lembre-se disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cuida de você. Aleluia, glória a Deus. Deus cuida de tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nas Escrituras consta o registro de um homem chamado Gideão, que com seus 300 valentes venceram os midianitas e livrou o povo israelita da opressão dos reis daquele povo, apesar do cansaço e da fadiga que sentiam. Gideão foi chamado por Deus de varão valoroso. E assim como ele, podemos conseguir energia extra para combater e para lutar contra os midianitas, ou seja, os adversários da nossa vida, contra as forças do inimigo. Alguém que falou, meu copo com água aí. O calor aqui está grande. E eu estou atrás de um técnico aí, vou tentar lembrar de um que eu, né, para ele vir. Aqui a gente precisa colocar o motor, né, mas precisa dar para ele. Eu não vou falar, não é muita coisa. Desculpa aí, né? Esse intervalozinho aí, viu? Essa quebra, né?
na liturgia, no meio da mensagem. Mas a gente não é robô, eu sou o seu irmão. Ei, irmão, esse negócio de engessar tem que ser assim. Desculpa aí, quem disser isso para mim vai se catar. Vai catar coquinho lá na China. O culto é livre. Amém? Só não pode faltar o respeito e a honra devida àquele que está aqui. Amém? E uns aos outros. Amém? Obrigado, Diaconia. Ela hoje está toda de verde. Então veja. Aí vem uma pergunta: como é possível fazer com que atitudes simples diante de fatos corriqueiros possam nos proporcionar vitórias? Como adotar um comportamento que nos leve ao sucesso, mesmo quando estivermos experimentando cansaço, desânimo ou outras condições adversas? Nós temos alguns segredos de Gideão e que foram utilizados para libertar seu povo da opressão dos midianitas, os quais tiveram preponderante significado para a conquista dos objetivos determinados por Gideão. Eita glória! Deixa eu dizer, irmão, esse negócio de você espiritualizar tudo, também não pode deixar de espiritualizar. Mas você quer espiritualizar tudo e cruzar os braços e dizer assim: Deus vai fazer. Vai não. Não se esforce não, não levanta não. Para ver. Viu? Gideão. Já vou dizer para você, foi do lagar. Para ele, eu vou dizer o que significa já. E Deus estava observando aquele homem. Deus estava observando. E Deus viu qualidades daquele homem, que poderia, com o poder dele, alencar um homem valoroso para uma batalha árdua, uma batalha impossível. Impossível, porque os midianitas eram muitos, e causavam muitos danos, e aquele povo estava oprimido. E Gideão tinha um valor tão grande que ele ia nas madrugadas, sabe por quê? Porque se preocupava com alimentar sua família. Olha o homem responsável, e Deus olhando. Aí o anjo do Senhor vai, está lá, né? Anjo, letra maiúscula, significando que era o Senhor que estava ali olhando ele. E o que é que ele diz para Gideão? Homem valoroso, o varão valoroso. Você não gostaria de ouvir isso de Deus, não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Escute. Deus arrancou ele do lagar. Eu vou dar uma palavra aqui, está bem, né? Mas só para ele tirou ele com uma sala lá no para fazer dele um grande líder. Deus quer tirar você do seu lugar, do seu poço. Aleluia. Deus quer tirar você desse esforço contínuo que parece que não tem fim, não vai dar muito resultado, porque o resultado de Gideão não ia muito longe não. Talvez ele conseguisse apenas alimento para a sua família e para o vizinho e a nação que sofria e passava fome. Deus disse não, mas Deus olhou que ele tinha uma preocupação, uma responsabilidade, chamou ele de um valoroso e disse: vou te arrancar daí. Eu disse assim, né? Quer dizer, ele não se aposentou, eu disse: me ajuda. Só para fazer uma colocação. Deus está olhando para você. Você nem sabe. Ele nem sabia. Mas Deus me tirou. E há 41 anos. Já passou. Há 40 anos. Deus me tornou um pregador. Desde aí, para alimentar muita gente. Tem nem como calcular. E hoje, a pregação não é só eu, né? Quem prega está aqui, que prega a sã doutrina, viu, irmão? Porque tem muita doutrina dele, até já tem a doutrina dele. Mas sã doutrina, agora eu falo pela instituição que eu estou. Pelo menos, daqueles que são mais próximos que eu conheço, tem sã doutrina. Palavra, escritura. Amém? Pregações com clareza. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então podemos
por ele, que são perfeitamente válidas, Gideão, e aplicáveis hoje, para que conquistemos qualquer objetivo que tenhamos em vista. Uma vez colocado em prática as observações e orientações que apresentaremos, poderemos confirmar a realidade experimentada por Gideão e seus valentes, e como eles, compartilhar a experiência de que tudo podemos na conquista de nossos objetivos. Mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos afadigados, mesmo que exaustos, mas perseguindo os objetivos estabelecidos, vencendo todos os obstáculos, vencendo os midianitas, ou seja, nossos inimigos da atualidade, pode ser enfermidade, pode ser crise financeira, pode ser calúnia, pode ser escambau. Eita, glória, estava aí com as coisas. Está gravado, está ouvindo. Está entendendo, irmão? Você tem um objetivo. Meu objetivo é alcançar um alvo. Eu tenho um objetivo para alcançar alvos com a minha vida. Eu tenho um objetivo para alcançar alvos com ela, nos netos, nos filhos. Aqui, se eu tivesse desistido, quando eu cheguei aqui, meu irmão, porque eu peguei lá um obstáculo grande aqui. Grande, eu não vou dizer porque não convém. Mas eu disse, eu fico assim mesmo. Quanta coisa Deus já nos fez. Porque Deus levantou homens valentes e mulheres valentes. Gideão sozinho não. Deus levantou 300 homens valentes. Deus levantou. E você é um homem ou uma mulher valente de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Então Deus quer usar você nesta grande obra. Aleluia! Com glória. Não. A maioria de nós deseja conhecer os planos de Deus para a nossa vida, mas nem sempre nos interessamos em como torná-lo realidade. Já viu disso? Se conhece o plano de Deus, mas não se coopera para que isso se torne realidade. Eu não vou citar nome, mas eu tinha um irmão já que eu preparei, né? Meu curso, eu treinei, e ele dizia, pastor, eu vou para a Espanha. Eu disse, vai mesmo? Eu disse, vou. E Deus me revelou, aí tudo certo, irmão. Como ele ia, por onde ele ia, o que ele ia fazer, onde ia morar, tudo. Mas ele nunca foi. Nunca foi. E está parado. Não avançou. Então, por que eu vou saber? Se eu não vou fazer por nome. Ei, quando Deus revelou para Isaías, a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Pastor, eu tenho um chamado, não é? Para quê? Não, meu chamado já começa, né? Lá para onde, Pai? Jesus. E para que Jesus chamou, não? Porque o treinamento é aqui. E é treinamento para você suportar as experiências lá e aprender. Não, tanta coisa, eu gosto de botar nessa mensagem hoje. Mas veja, então a gente não procura por onde realizar. Uma confusão comum é a ideia de que a direção do Senhor para a nossa existência virá de forma inesperada e de que ela nada tem a ver com o que realizamos no momento. No entanto, deixa eu parar aqui, já acontece aqui, mas eu vou encaixar de novo, refrescar a minha e a sua memória. Eu quero sabedoria. Quando ele não fizer mais, ele disciplina. De novo, pode ser disciplinado. Ele gostou da palavra. Foi. Acho que esse aqui também está não. Não quer nem acender, ó.
Jesus levantando uma valente para ajudar lá, Gideãozinho. Saía, a gente dava uma por cima. Sabe, irmão? Onde tinha uma vigília, estava eu. Onde tinha oração, eu ia. Todo ciclo de oração. Aí eu via de tudo. De tudo. Aí meu entendimento não baralhou. Aí eu disse, espera aí. Vou buscar o Senhor. Numa vigília séria, bertelina. Eu entendi que eu precisava de sabedoria para botar as coisas nos livros. Cheguei em casa, 2 da manhã. Eu saí antes de terminar, antes de amanhecer. Dobrei os joelhos. Aí fiquei, eu tinha feito uma puxada atrás. Isso aqui é uma eficiência. Ai, Deus. Ô glória. Então, irmãos, aí acontece eu lá. O Senhor me dê sabedoria. Mas na minha mente o que é que vinha? Uma bandeja de prata. Olha só. Aquelas taças bonitas, cheias de sabedoria. E hoje ele ia chegar para mim e ia dizer assim, toma. Minha mente estava assim. E eu lá insistindo. Aí daqui a pouco ela, lá de cima ela dizia, os quartos assim, eu venho dormir, já está tarde, eu já vou. Eu lembro disso, quando o Dado começou a cantar, Jesus falou, você quer sabedoria? Eu disse, quero. Sabedoria só vem com conhecimento. Como assim, Senhor? Vai estudar minha palavra. Aí eu fixei raiz e comecei a estudar. E a missionária Ivete Márcio investiu. Minha semana que ela me dava 3 livros. Eu disse, mas eu não li o primeiro. Não, está devagar, vai ler. E anotava as aulas, tudo. Deu para entender o que quer dizer aqui, irmão? Deus revela o seu projeto. Você tem que dizer, eis-me aqui. Mas não é só isso, irmão. Eis-me aqui, não sai do lugar. Aí Deus pega outro. Porque a obra não pode parar. Diga, a obra não para. Porque o Senhor dela é o Deus que convoca exércitos. Então, no entanto, se ficarmos apenas olhando ao nosso redor em busca da próxima vontade de Deus, corremos o risco de arruinar qualquer trabalho que estejamos fazendo naquele instante. Felizmente, as Escrituras apontam para um tipo de direção que não coloca em risco os nossos projetos atuais. Segundo as descrições bíblicas de como o Senhor guiou muitas pessoas, podemos ver que nosso chamado acontece enquanto estamos mergulhados no desafio do momento. Um bom exemplo nesse tipo de orientação pode ser observado na vida de Gideão. Ele estava fixado, ele não estava vagueando, desculpa a expressão, ele não estava vagabundando, ele não estava sendo preguiçoso, balançando uma rede, querendo uma praia e ver o tempo passar. Não, ele estava no lagar, ele estava na era, ele estava trabalhando, ele estava se esforçando, ele tinha uma responsabilidade a alimentar a sua família. Aí Deus olha para aquele homem, quem é aquele homem? É o nada, mas Deus pega o nada para confundir aquele que pensa que é. Aleluia. Gideão possuía uma visão limitada. Eu tenho uma visão limitada, mas é Deus que me abre. É Deus que alonga. Não se preocupe com a sua visão. Vá buscar a visão de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Não tenha medo não, irmão. O Deus que convoca, capacita. O desafio inicial era conseguir alimento para a sua família, como já falei. Embora os hostis, invasores, midianitas tornasse quase impossível o crescimento daqueles alimentos para a colheita e a preparação dos alimentos, eles vinham destruir, levavam os que tinham, né, já prontos. Gideão tinha alguns recursos. Ele colocou uma prensa no lagar
produção e transformou-a em uma eira subterrânea. Está lá, Juízes 6:1, que assim então um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abis. Era em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção de vinho, para esconder dos midianitas. Aí, o que é eira? Eira é porção de terreno liso e duro, ou laje, em que se secam, debulham e limpam cereais e legumes. Lagar, oficina, com os aparelhos necessários para prensar uvas, maçãs, frutos e oleaginosos. Jesus foi prensado por rio, ele prensou sua vida, meu Deus, para ele nos dar o melhor alimento que nós podemos ter, o pão da vida. Entenderam? Jesus é o nosso pão da vida. Ele se deixou prensar, ser espremido, pisado, para dar o melhor que ele tinha, a vida dele, por mim, por você. Glória a Deus. Eita, Jesus amado. Gideão estava trabalhando nesta ilha quando Deus me enviou um mensageiro, um anjo, com um desafio. Gideão ficou surpreso com a ordem de Deus, além de não querer se precipitar em uma tarefa para a qual não se sentia preparado. Está lá em Juízes 6, 12, 24. Eu não vou ler, mas você pode pegar lá o capítulo 6, que você vai ver isso aí. Capítulo, o verso 12, ele não se tinha preparado. Mas quem está preparado, irmão? É só Deus que me prepara. É só Deus que envia quando eu me coloco para ser enviado. É só Deus que dá a palavra de salvação. E é Ele que salva. É Ele que dá a palavra de cura e é Ele que cura. A gente é apenas, irmão, um instrumento. É Ele que dá a palavra de libertação e a gente é o instrumento e Ele liberta. Tudo é Ele. E tudo é por Ele. E tudo é para Ele. E a Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. O anjo teria de convencer Gideão. No mínimo 3 aspectos ele usa para convencer Gideão. Primeiro aspecto, ele olha para Gideão e ele, homem valoroso, ou seja, ele vai nos sentimentos de responsabilidade pelo bem-estar da família de Gideão. Eita, deixa eu dizer uma coisa. Deus conhece o teu valor. Não despreze o valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é você é alguém. Não importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse ser complexo e inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém é sem valor. Ninguém. Apesar de nossas fraquezas, cansaços, pecados, mas temos valor. Amém. Eu vi uma cena de uma senhora na ponte. Não sei se era o Senhor, se era o seu Jó, passando doido lá no fio. E ele parou, atravessou e foi lá.
E ela angustiada. E ela queria pular aquela ponta de todo jeito. E para resumir, a gente vê mais alguns e tem um que fala para ela assim, não faça isso. A senhora tem amor. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Aquilo foi uma bomba para destruir aquele projeto de suicídio. Olha que coisa. E aí ele deu uma palavra evangelizadora. Hoje, você tem valor. As pessoas com quem você se encontra têm valor. Não, mas ela não é crente. Cabe com esse negócio. Ela não pode se tornar uma crente fiel a Deus. Depende de você. Chegar e dizer, olha, Jesus te ama. Tem um plano na tua vida. Eu não te conheço, mas eu te amo. Como assim? Não é? A pessoa não pergunta, tá? Não está ouvindo. Mas eu pensando que ela pode perguntar. Mas como assim? O senhor está doido? Você não conhece? Não, mas o Deus que me conhece, que me ama, o amor dele está em mim, e eu sei que ele ama, então eu vou para mim. Viu? Viu? A segunda coisa. Suas dúvidas quanto ao chamado em si. Quem é que não tem dúvida? Gideão é um homem normal. Tinha dúvida. Mas Deus tira todas as dúvidas. Aleluia. Terceiro, seu sentimento de inadequação para o trabalho. Ou seja, ele não se achava adequado para aquele trabalho. Lembra-se de Moisés? Não, Senhor, eu não. Né? Mas, Senhor, eu não tenho qualidade. Eu não sirvo. Mande outro. Mande outro. Não é? É fácil ele dizer, vai tu. Não é? Vai tu. Quando Deus está chamando você. Quando Deus chama, e que eu chego e falo, aí a pessoa diz, pastor, pelo amor de Deus. Mas logo ele, aí veio o ruído. Aí eu já sei que tem que ter paciência de orar. Mas eu já sei que vem a resposta. Porque sei que Deus vai inquietar, não é, Bruno? Juízes, capítulo 6, verso 25 a 40, você vai encontrar isso aqui. O texto em apreço que lemos no início, capítulo 8, verso 4, afirma que Gideão se encontrava cansado das campanhas, das lutas contra os midianitas, porém ele continuava com sua perseguição ao inimigo. Pouco antes de cruzar o Jordão, ele e seus 300 homens haviam cercado o arraial dos midianitas, experimentado uma estrondosa vitória. O fato se deu assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é só aqui nesse fato. Ele perseguiu os inimigos. Como? Ele usou uma estratégia para o inimigo não destruir a plantação dele, para ele alimentar a sua família. Ele não deixou de alimentar. Ele não podia ir de frente. Cuidado. Não vá bater de frente. Às vezes a estratégia é parar. Às vezes até dar um recuo. Viu? Refazer as forças. Buscar estratégias. Esperar o plano de Deus para avançar. É o que a gente aprende aqui. Mas vamos lá. Jesus me ajuda. Olha como se deu. O líder e seu pequeno grupo chegaram aos arredores do acampamento inimigo no princípio da vigília da meia-noite. Juízes 7,19 diz assim: foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os seus 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. Olha, era um 300, ele dividiu por 100, botou o líder.
Ele veio com esse grupo liderando. De repente tocaram as cornetas, trombetas, e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Um pouco tempo antes de os midianitas terem trocado as guardas, os israelitas dividiram a noite em 3 vigílias. 3 ele dividiu a noite, do pôr do sol até meia-noite, de meia-noite até a madrugada, e de madrugada ao nascer do sol. Uma companhia formada por 100 homens que acompanharam Gideão tocou as trombetas e despedaçaram os cântaros que levaram consigo. Está no verso 20. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Aí as outras 2 companhias, com 100 homens cada, fizeram o mesmo. Gritaram todos os soldados: espada pelo Senhor e por Gideão. Agora, veja mesmo, grito, toque de trombeta, e uma tocha na mão. Uma escuridão tremenda, e o inimigo olha assim, 100 homens cercando o acampamento de um enorme exército. Eita, escute, quanto mais numerosos forem os inimigos, quanto mais fortes eles sejam, ele não é nada diante de um homem usado por Deus. O toque repentino das trombetas, seguido de um estranho som de cântaros se quebrando nas altas horas da noite, acordava o acampamento inteiro dos midianitas. Quando eles abriram os olhos sonolentos, na mais completa escuridão, viram que estavam totalmente cercados por um círculo de tochas flamejantes. É muito provável que eles tenham achado que aquilo se tratava de uma guarda avançada que liderava uma tropa de milhares de soldados, e que o toque da trombeta era um sinal de avanço. Olha que coisa, irmão, como Deus vai conturbar a mente do inimigo. O inimigo pensou que era um grande exército, e o que estava ali era apenas uma tropa enorme, avançada, que estavam tocando e dando sinais para todo o resto vir. Mas eram apenas 300 homens. Lembra quando começa a história? Gideão pega lá seus 30 mil. Aí o Senhor vai dizer: que negócio é esse? É muito? É muito. Segundo estudos promovidos pela Universidade Hebraica e publicados na famosa obra Kingdom of Priesto, os inimigos de Israel sabiam que para cada grupo de 100 soldados havia um líder portando a trombeta, que soava como buzina de comando. No entanto, como o texto bíblico afirma, todos os 300 homens de Gideão portavam trombetas. Capítulo 7, versos 16 e 20. Eis a grande estratégia de Gideão. Então os midianitas se assustaram, pois imaginaram que aquelas 300 trombetas que ecoavam no escuro, acompanhadas pelo súbito fulgor de 300 tochas acesas, significavam um exército de 30 mil homens. Deus não precisou de 30 mil, mas Deus fez o inimigo pensar que era 30 mil. Aleluia! Glória a Deus! Escute, Deus deu ordem, e essa ela permanece. Nós temos exército de anjos nos defendendo. Se não fosse assim, Satanás já tinha destruído. Quando você não está só, é uma coisa que eu sempre tenho na hora de enfrentamento com pessoas dominadas por Satanás, seus demônios. E o meu Senhor estava comigo primeiro, por quê? Porque eu sabia que o nome dele é poderoso. Amém? Segundo, eu tinha anjos comigo, que ao meu comando, no nome daquele que é Senhor Deus e dos anjos, que o servo nosso, se tornava uma grande força, e o inimigo não podia resistir, e não pode resistir. Aleluia! Glória a Deus! Uma pessoa com a bênção de Deus
pode realizar com êxito aquilo que ela mesma não poderia fazer se fosse atrapalhada por outros 99 empecilhos espirituais. Os soldados midianitas foram tomados pelo pânico, gritaram e fugiram com medo, enquanto Gideão e seus 300 homens tocavam suas trombetas. No meio da confusão e da escuridão, os midianitas começaram a se atacarem e a matar uns aos outros. Não precisou nem Gideão e seus 300 puxar da espada. Eles se mataram. E aí, naquela confusão, naquela batalha, caíram 120 mil midianitas. E os 15 mil restantes fugiram. Se deu nisso então a perseguição ao restante do exército midianita fugitivo, o que levou Gideão e seus homens a precisar de energia extra, apesar de cansados, mas continuaram perseguindo os midianitas. Veja, irmão, cansados, mas perseguiram. Cansado é persiga, persiga seu objetivo até chegar no alvo, persiga, persiga, persiga. A definição de, então, já para o final, a definição de cansaço, segundo o dicionário Paulette da língua portuguesa, é estado físico ou mental de quem se cansou, de quem está falta de energia, por ter feito grande esforço ou devido à doença. Era exatamente esta condição de Gideão e de seus 300 soldados. No momento em que cruzaram o Jordão, em perseguição aos fugitivos midianitas, faltava-lhes energia, porque fizeram grande esforço. Estava aqui com o meu genro, trocando fiação. E como ele é quem tem e mexe ali, então na hora de parafusar, ele esqueceu de trazer aquela maquininha que você vai. Aí foi, ó, uma chave de ferro. E não é pingada nisso aí. Aí ele disse para mim: você já é isso? Eu estou cansado, estou preparado. Entendeu? Que ele tinha essa coisa. Mas veja bem, no caso aqui foi prudência, mas ali eles tinham necessidade, e mesmo cansado, e atrás eles tinham que destruir por completo o inimigo, porque senão o inimigo ia se refazer e viria com maior fúria e causaria mais estrago. Está entendendo o que eu quis dizer, irmão? Então veja, a energia existente no corpo humano é limitada pelas próprias condições da vida, sendo, portanto, necessária uma constante renovação da mesma, que se dá tanto por meio de repouso físico e mental, alimentação adequada e balanceada, como da manutenção de uma saúde equilibrada. Contudo, existem duas condições pelas quais podemos registrar a evidência da existência de uma reserva energética, uma energia sobressalente que nos faz agir e reagir, mesmo diante do maior e do mais extremos desgaste físico e emocional. Sobressalente. Quando ele está esgotado, não tem mais nenhum novo, Deus envia seu poder, e é como uma, sabe, uma energia revigorante, renovadora. Viu? Estou cansado, eu vou tomar Red Bull. Red Bull resolve o seu problema. Viu? Cuidado, Red Bull, fazendo um e você ir puxando. Cuidado. Não estou desvalorizando, né, nada aqui, mas eu estou falando que é Deus que revigora nossas coisas. Amém? Então, a primeira dessas condições é conhecida como reação de descarga. Em determinadas situações, todo o sistema nervoso simpático é ativado, produzindo uma descarga em massa, na qual a medula da glândula suprarrenal também é ativada, lançando assim no sangue a adrenalina que age em todo o organismo. Esta é uma clássica reação de alarme que ocorre em certas manifestações emocionais, em situações de emergência. Em situações em que o perigo está próximo, a pessoa reagirá com comportamentos vigorosos de luta
Ou é uma coisa ou é outra. Para tal são necessárias alterações cardiovasculares, como elevação da pressão arterial, taquicardia, vasodilatação na pele e nas vísceras e vasodilatação nos músculos, bem como respiração ofegante. Isso mesmo. Na Silvânia teve parecido, não foi tudo isso, mas teve parecido. A graça que ela está ali, né? Abençoada. Viu, irmão? Desgaste, cansaço elevado, fadiga ao extremo. Nosso corpo não suporta outra coisa nova. Lembre-se, nosso corpo é frágil. Precisamos do poder da força do Senhor. Estamos de pé, porque Ele está nos sustentando. Diga, eu estou de pé, porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. A segunda condição, estamos já encerrando. A segunda condição em que podemos registrar a aparição dessa energia sobressalente, verifica-se no caso de pessoas que possuem um objetivo pré-estabelecido e seguem diligentemente rumo a esse alvo. Viu? Você tem um objetivo, pré-estabelece e você segue esse alvo, né? A vaca pode conseguir sentar na canela, mas você diz: eu não desisto. Eu não desisto. Aí veja, nesse caso, caracteriza-se dessa maneira a força de vontade tão evidente em atletas que buscam alcançar a vitória. Por isso que Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer, capítulo 3, verso 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eles não cansaram, arrebentado, afadigado, entristecido, né, por tantas circunstâncias, mas ele disse: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu não vou parar, eu tenho um alvo ali, eu vou alcançar esse alvo. Ei, ei! Espere. Siga para o alvo. Para o alvo. As batalhas são grandes, irmãos. As lutas são árduas. Cansaço mesmo. É o resultado de tanta luta. Né? Nossa mente ela está sobrecarregada. Recebemos tantas coisas negativas e as positivas são mínimas. Mas essas mínimas faz cair por terra as negativas. É você chegar aqui, busca a importância de chegar aqui, receber um abraço, um aperto. Ah, que saudade de você. Ah, sinto falta de você. Eita, né? Mas as mulheres, não me lembro do outro. Mas as mulheres, eita, mulher, eu amo você, mulher. Né? Assim? Eu vejo. Está pensando que eu. Não, eu percebo tudo. Já disse a vocês, a inteligência artificial foi o que fez isso. Foi jovem, bateu. Então veja, irmão, Paulo nesta carta, ele faz alusão à imagem do atleta para descrever a perseverança e a disciplina que igualmente devemos ter na caminhada rumo ao nosso pódio. Nós temos um pódio para chegar ali. Quem está lá nos esperando? Simbolicamente pode, né? O Senhor está nos esperando. Aleluia. Glória a Deus. E ele, de onde ele está, dele emana tudo aquilo que eu preciso para chegar. Diga: eu tenho tudo para chegar. Eu vou chegar. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo, né, não é essa visão. Então, quando temos um objetivo na vida e quando estamos determinados a alcançar nosso alvo, uma energia desconhecida que se encontra reservada para momentos difíceis é disponibilizada para que avancemos de maneira que alcancemos a vitória, que almejamos. Jesus Cristo é o poder que nos dá a energia
precisamos ter como objetivo conhecer Jesus Cristo e procurar ser o que Ele nos chamou para ser. Esse objetivo deve nos consumir toda a energia com dedicação e determinação. Assim como o atleta tem até chegar no pódio, não podemos tirar nossos olhos desse objetivo, deste alvo. Devemos deixar de lado tudo que for pernicioso e que pode desviar nossa atenção. Nada nos poderá deter na busca da vitória, nem mesmo o cansaço. Nem mesmo o cansaço. Aleluia. Gideão dedicou as características de sua personalidade a Deus, com quem agora tinha intimidade. Ele teve seus momentos de falhas e de cansaço, mas ainda era servo do Senhor. Nós, da mesma maneira, podemos nos colocar dispostos a continuar perseguindo nossos objetivos. Assim como Gideão, precisamos ser obedientes a Deus e voltarmos nossa atenção para a tarefa, a missão para a qual Ele nos requisitou. Por isso, nos concentremos em crer no fato de que nosso Senhor não nos protegerá somente, irá conosco nas lutas e nas batalhas, mas também nos preparará para elas, seja elas do hoje ou do amanhã. Ele nos capacitará a renovar nossas energias, de maneira que conseguiremos forças sobressalentes no momento da fadiga e do cansaço. Assim sendo, podemos declarar cansados, afatigados, mas seguindo e perseguindo nossos alvos. Amém? Que Deus tenha lhe abençoado de coração com essa palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você veio. Sentimos a ausência de alguns irmãos, ou sempre tem quem falte, né? Mas que Deus esteja cuidando. Pai, obrigado por todos que vieram, por aqueles que nos visitam, seja a primeira, segunda ou mais vezes. Obrigado, enfim, por todos que aqui se encontram e que puderam ouvir de ti uma palavra saudável, uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento. Obrigado, Senhor, por ter sido o instrumento que o Senhor escolheu para esta noite. Me dê graça cada vez mais, pois eu preciso de ti, Senhor. Continua conosco no transcorrer da semana que se inicia. Ó Deus, logo mais nos dá vitória, renove nossas forças. Ajude a cada um, Senhor, em seu cansaço e sua família. Traga o renovo, porque precisamos, Senhor, todos os dias, porque basta o seu dia e o seu mal, e precisamos da força do Senhor para vencer cada dia. Louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor, e em especial porque o Senhor me deu esta mensagem, baseada na leitura de um livro. Louvado seja o teu nome. E tenho certeza absoluta que foi o que o Senhor escolheu para mim e para todos nós nessa noite, esta palavra. E para aqueles que, através da gravação desse celular, vai no YouTube, no Instagram da igreja, recebeu ou receberá, que o Senhor esteja se alcançando a todos. Em nome de Jesus, amém. Receberá, irmãos. Está pronto aí os avisos?